Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Sou eu, Pastor Fred, mais uma vez, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva para que assim, toda vez que eu publicar uma mensagem no YouTube, você venha ser notificado e receber essa mensagem. Amém? Vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento. Gênesis significa princípio e também significa origem, pois fala da origem do ser humano, de como Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Nós sabemos que Abrão e Sarai, eles já tinham uma certa idade, e ainda por cima Sarai, ela era estéril, e ela não poderia dar filhos para o seu marido Abrão. E o sonho dos dois, tanto de Abrão como de Sarai, era de ter filhos. Então, partiu essa ideia de Sarai, e ela falou com Abrão: vou pegar ali a minha serva, Agar, escrava, e aí você deita com ela, dorme com ela, e assim ela vai ter filhos, e eu vou ser mãe desses filhos através de Agar, ou seja, ela queria ter Agar mais ou menos como se fosse uma barriga de aluguel. Mas lembrando que essa ideia, esse propósito, esse plano partiu de Sarai. Não era algo de Deus. Ou seja, Sarai, ela queria resolver o problema dela, o problema de Abrão, do jeito dela. E quantas são as pessoas que elas passam um problema, uma adversidade, um momento difícil, essas pessoas, ao invés de consultar a Deus, de pedir uma direção para Deus, de falar com o Senhor, essas pessoas, elas acabam tendo ideias e querem fazer do jeito delas para resolver os problemas delas, da forma delas. E nós lemos que Abrão, ele anuiu ao conselho de Sarai, no final do versículo 2. Ou seja, o Abrão, no caso que nós conhecemos como Abraão, ele aceitou o conselho de Sarai, da sua esposa. Ele concordou com ela. Só que Abrão, ele não deveria ter concordado. E por que não? Porque se nós lemos a Bíblia, em Gênesis 15, nós vemos que Deus promete para Abrão um filho, Isaque, filho da promessa. Ou seja, Abrão, ele teve a revelação, ele teve a palavra, ele teve a direção de Deus, só que aqui Sarai, que não teve a direção do Senhor, ela teve um outro plano oposto
ao plano de Deus. Então também isso pode acontecer conosco, de Deus nos dar uma promessa, de Deus nos dar uma direção, e pode ser que venha outras pessoas com direções opostas à direção de Deus, e que eu e você não façamos como Abrão, porque nós vamos ver que isso vai terminar mal, que não venhamos anuir, venhamos aceitar, concordar com conselhos que são opostos à direção do Senhor, mas que venhamos permanecer esperando a promessa do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Porque o que acontece? Um dos problemas também de Sarai é que ela não teve paciência para esperar os propósitos de Deus se cumprirem na vida dela. E Abrão, o que ele deveria ter feito era o seguinte: deveria ter falado para Sara: não, Sarai, não vamos fazer isso não. Vamos esperar em Deus, porque Deus ele é fiel, Deus ele cumpre as promessas dele, Deus ele tem poder para realizar esse projeto nas nossas vidas de ter filho. Então, eles ambos, Abrão, Sarai, fizeram algo que não estava nos projetos do Senhor. Vamos ver aqui o que diz no versículo 3, continuando. Vamos ver o resultado. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha aqui o resultado, pessoal. É Agar, depois que ela viu que estava grávida de Abrão, um dos homens mais ricos nesse período, ela começou a desprezar Sarai, começou a achar que era alguma coisa, em outras palavras, colocou as asas para fora. Mas isso aqui é uma consequência do projeto, do plano, de uma ideia que partiu de quem? De Sarai, ou seja, Sarai agora ela está sentindo as consequências de uma escolha, de uma decisão errada que ela tomou. Então, isso também vale para nós. Se nós tomarmos decisões erradas, fazermos escolhas erradas, traçarmos caminhos errados que são opostos aos caminhos de Deus, que é oposto à direção de Deus, então no final nós iremos nos deparar com consequências, ou seja, resultados ruins, eles virão nas nossas vidas se a gente fazer algo que não procede do Senhor. Porque Deus não falou para Abrão: Abrão, você vai deitar com Agar, você vai ter um filho com ela chamado Ismael. Não era o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é que ele e Sarai teriam o filho da promessa, Isaque. E o papel de Abrão e Sarai era esperar no Senhor. E um dos problemas, não só de Sarai, mas do ser humano, é de saber esperar o tempo de Deus. E quando a pessoa, infelizmente, não espera, ela começa a procurar atalhos para alcançar a promessa
mais rápido do jeito dela, mas lembrando, como disse o Senhor, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E quando a gente quer trilhar o nosso caminho, o nosso atalho, então quebramos a cara, assim como aconteceu aqui, está acontecendo com Sarai. Continuando a leitura da palavra, versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ou seja, ela foi falar com Abraão, foi desabafar com Abraão do fato ocorrido. E uma coisa interessante é que agora é a Sarai, ela se lembrou de Deus quando ela diz: julgue o Senhor entre mim e ti, no final do verso 5. Mas só que infelizmente ela não se lembrou antes de Deus de praticar, de aplicar essa ideia que ela teve. E tem muitas pessoas que são assim. Elas se esquecem de Deus, fazem as suas escolhas sem consultar a Deus, executam seus propósitos sem falar com o Senhor. Aí depois que dá tudo errado, depois que termina mal, aquilo que ela fez, a ideia que ela teve, aí ela começa a se lembrar do Senhor. Que nós não sejamos assim, mas que antes de executarmos os nossos planos, propósitos e projetos, venhamos consultar a Deus. Deus vai responder se aquilo é da vontade dele ou não. Se é da vontade dele, amém. Mas se não for da vontade dele, não. Para que assim não venhamos nos deparar com decepções. Continuando, versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tá vendo? Terminou mal. Sara foi querer resolver um problema do jeito dela e acabou se deparando, arrumando outro problema. Então, que isso venha ficar de exemplo, de lição para nós, para não traçarmos os nossos caminhos, não procurarmos atalhos, mas ficarmos na direção de Deus e esperar os projetos e os propósitos dele se cumprirem nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço, fique na paz.